encontraram reunidos 11, e também juntamente com eles os outros. São João, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos procuram, louvar a Deus rapidinho pela vida do nosso pastor, agradecer a ele pela oportunidade nos dada de trazer esses minutos de ministração da Santa Palavra para o elevo espiritual daqueles que vão descer as águas do batismo e vão tomar a Santa Ceia pela primeira vez, e também dos demais irmãos, membros desta igreja, visitantes, e também os internautas que estão ouvindo esta palavra, e com certeza o nosso Deus, que não tem limites, nem barreiras e nem fronteiras, estará alcançando a cada um deles através da mesma. São João capítulo 4 e versículo de número... Vamos ler a partir do 3, quem encontrou diga amém. Então Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a cidade da Galileia, e fazia-se necessário atravessar a província de Samaria. Então chegou a uma cidade de nome Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, já cansado daquela viagem. Então ele assentou-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe então Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos haviam ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Amém? Meus irmãos, quando o pastor nos fez ali o convite para trazermos esta palavra, nos vêm muitos textos à mente no momento. Lembramos do eunuco, daquela passagem em que, ao ouvir a palavra de Deus, sentiu-se o desejo de que ele fosse batizado, enfim, outras passagens, mas o Senhor colocou no meu coração, nesses minutos, falar algo concernente à vida da mulher samaritana e dos dois discípulos no caminho de Emaús. Os irmãos conhecem de cor e salteado a passagem da mulher samaritana. Algumas pessoas classificam esta mulher, julgam essa mulher e chegam a chamá-la de ladra de marido. Alguém condena esta mulher não conhecendo bem a sua vida, não conhecendo bem a trajetória de vida desta mulher. Eu estava a meditar esses dias nesse texto, e o Senhor me dera uma revelação sobre a vida desta infeliz mulher, que teve o privilégio de se encontrar com Jesus. Talvez poderíamos dar um tema a esta rápida palavra. Não sei se o tema poderia talvez ser: Jesus não desvia da rota, ou talvez Jesus vai encontrar contigo. Enfim, o certo é que Jesus ia fazer uma caminhada, e esta caminhada que Jesus iria estar fazendo era uma caminhada que ele não era o primeiro judeu a fazer. Quando Jesus deixou a Judéia para estar indo até a Galileia, a Bíblia diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Então talvez poderíamos dar um tema também que seria muito sugestivo, sobre a necessidade de Jesus passar na nossa vida. Nós podemos classificar a nossa vida em duas etapas. A primeira etapa antes de Jesus, e a segunda etapa já com Jesus dentro do nosso barco, ou Jesus fazendo parte da nossa vida. A Bíblia diz que Jesus saiu para fazer uma viagem da Judéia à Galileia, e era necessário Jesus passar por Samaria. Por que era necessário? Olhando pela geografia bíblica, era necessário porque em linha reta não tinha outro caminho. Não tinha como sair ali da cidade da Judéia em direção à Galileia sem passar por Samaria. Se você saísse em linha reta, era lógico e claro que você passaria por aquele lugar, ou passaria por Samaria.
Mas o que me chama a atenção não é o fato de Jesus passar em Samaria. O que me chama a atenção é que ali havia uma mulher que todos os dias vinha até a fonte que Jacó deixara de herança a José para retirar água para o seu sustento, para a sua sobrevivência natural. E a Bíblia diz que um certo dia esta mulher vai até aquela fonte buscar um tipo de água, e ela não imaginava o que é que estava reservado para ela. Aquele dia não seria um dia comum como os demais. Aquele dia não seria um dia corriqueiro, como todos os dias ela fazia. Mas aquele dia seria o dia em que ela iria se encontrar com o Senhor. Aquele dia seria o dia em que Jesus iria mudar a tua história. Quando nós olhamos para o povo judeu e estudamos a história desse povo, nós vamos ver, irmãos, por diversas vezes os judeus fazendo o mesmo trajeto, mas não passando em Samaria. Quando eles estavam na caminhada antes de Samaria, eles desciam sentido ao Rio Jordão, atravessavam o Rio Jordão, barrento, subiam pelo deserto e lá em cima desciam e saíam na Galileia, cortavam volta daquele lugar. E por que, pastor Levi, cortavam volta? Porque não se comunicavam, não se davam bem, e os judeus eram exclusivistas. Os judeus não tinham a alegria que eu e você tem, de ver essa noite muitas pessoas ingressar na caminhada que nós ingressamos há muitos anos atrás. Eu, com 13 anos de idade, tive o privilégio de encontrar Jesus. Alguns aqui esta noite, com pouco mais, com pouca menos idade, com certeza tiveram o privilégio de encontrar Jesus. Mas com certeza muitos cortaram volta de você, assim como muitos cortaram volta de mim também. E eu estava olhando esse texto e o que me chamou a atenção foi que Jesus não desvia da rota. Jesus não desvia do caminho. Jesus, ele não desvia de você. Jesus, ele não desvia do problema. Jesus, ele não desvia da dificuldade. Aonde ninguém quer passar, é ali que Jesus vai passar. O problema que ninguém quer resolver, é lá que Jesus vai estar. A necessidade que ninguém pode, na verdade, solucionar na nossa vida, Jesus vai solucionar para nós. E Jesus vai fazer essa caminhada. Eu vou ser bem sucinto. E quando certamente chega perto, ou antes um pouco de Samaria, talvez alguns judeus, aqueles que acompanhavam Jesus, disseram: mestre, tem um atalho por aqui. Se o senhor descer conosco, vai atravessar o rio, vai subir margeando o deserto, desce na Galileia e está tudo bem. Não precisa encontrar esse povo, não. Não precisa conversar com samaritano, não. Não precisa cumprimentar samaritano, não. Não precisa olhar na cara do samaritano, não. Tem outro jeito. E com certeza a Bíblia não diz, mas Jesus deve ter dito: é necessário que eu passe por ali. É necessário que eu passe, porque tem alguém ali precisando ter um encontro comigo. Até hoje vocês desviaram, mas hoje nós vamos passar por ali. Sabe, irmãos, eu fico imaginando quanto tempo, quantas vezes você que está aqui esta noite é crente, é pastor, é obreiro, ou membro até mesmo desta igreja há muitos anos, não vai puxar na tua memória e vai se lembrar dos crentes indo para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço, com a harpa talvez na mão, e você na porta de um boteco, e os crentes mudar de calçada. Quantas das vezes eu não me lembro, eu jogado, e muitas das vezes, o tempo que eu passei afastado de Jesus, sofrendo lá na minha Samaria, eu via os crentes e por inúmeras vezes eu disse: eu tinha vontade de ser igual a eles, mas nos vícios do jogo eu não consigo sair. Eu tenho vontade de ser igual a eles, mas as minhas forças não dão mais. Eu quero voltar, eu não queria morrer aqui no boteco, no bar, na rua, sem Jesus, eu não queria. Mas muitas das vezes cortavam volta de mim. Mas é bem provável que alguém
que é portador da bênção do Senhor, cortou volta de você um dia. Mas esta noite Jesus está dizendo: se você está aqui, se você está ali, se você está lá, se você está na nave da igreja, se você está de branco aí, é porque um dia Jesus passou na tua Samaria, não cortou volta de você, olhou no teu olho e disse: eu te amo. Eu te amo e eu quero salvar a tua alma. Vocês que vão descer as águas hoje, saiba de uma coisa: Jesus, Ele tem uma alegria com certeza tremenda em ver vocês sentados aqui esta noite. Talvez alguém não valorize mais o fato de uma pessoa descer as águas do batismo. Nós estamos vivendo, irmãos, épocas difíceis. Na época de Jesus, os samaritanos e os judeus não se davam muito bem, mas aquilo, irmãos, não foi só para aquela época. Hoje, às vezes, cria-se uma Samaria dentro da igreja. Um não comunica com o outro, um não está feliz com o sucesso do outro, com a bênção do outro. Mas Jesus esta noite está dizendo: eu nunca desviei de você, eu nunca cortei volta de você. Eu estava de olho fito na tua vida e esperando o dia que você iria descer as águas e nascer de novo, para ter uma nova vida comigo, aleluia. Meus irmãos, nem o tempo não dá, e nem nós queremos também entrar em outras questões, mas eu quero deixar uma palavra aqui aos irmãos e dizer essa noite: Jesus não corta volta do caminho. Eu estava analisando quantas e quantas vezes os judeus não poderiam ter passado ali. Tinha um poço, tinha água fresca, a mulher vinha todo dia, a água que ela levava não dava para muitos dias. Nunca parou alguém ali para dizer: você precisa da água viva, você precisa de uma água diferente. Mas naquele dia Jesus parou. Mas o que é que me chama a atenção, irmãos? E eu preciso dizer isso aos irmãos, já que hoje nós teremos aqui a Santa Ceia. Quando Jesus para conversar com aquela mulher, qual é a minha surpresa? A mulher está armada, a mulher está com 2 pedras na mão. Jesus vai dizer para ela: mulher, me dá água. E ela, com 2 pedras na mão, vai dizer: como pode tu, um judeu? Ou como se estivesse dizendo: você não é nada, você não é ninguém. Quem é você para me pedir água? Você não sabe que nós não temos comunicação? E Jesus talvez pensando: que culpa eu tenho dos problemas dessa mulher? Que culpa eu tenho dos 5 casamentos dela não ter dado certo? O que é que eu tenho a ver com a dificuldade amorosa desta mulher? É bem provável, irmão, que Jesus lá dentro sabia que ela estava descarregando nele uma mágoa que ele não tinha culpa. E às vezes nós fazemos isso, mas Jesus não tem culpa dos nossos problemas. A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Dos seus próprios males. Jesus não tem culpa do nosso problema, mas Ele tem vontade de resolver cada um deles. Jesus não tem culpa das nossas necessidades. Às vezes causamos com as nossas próprias mãos lutas terríveis interiores, mas Jesus está querendo resolver esta noite e perdoar cada um de nós. Jesus vai olhar no olho daquela mulher, irmãos, e vai dizer: me dá água. Ela vai responder com 2 pedras na mão. Jesus vai dialogar com ela, correndo, bem rapidinho, mas eu quero deixar isso aqui para os irmãos. Às vezes nós não vamos entender. Alguém diz: era ladra de marido, esta mulher não valia nada. Mas não é bem assim. Jesus não diz que esta mulher era ladra de marido, não. Jesus diz que tiveste 5 maridos. Mas uma coisa que nós temos que aprender: segundo os historiadores, Jesus conversa de 30 a 40 minutos com ela. Não vai tocar na podridão dela, não vai tocar nos pecados dela, não vai falar das mazelas dela. Jesus somente vai dizer: se tu soubesse quem está aqui e que oferece água, tu é que me pediria e eu te daria água viva. Jesus quer que a igreja dê água a quem tem sede. Nós não fomos chamados para acusadores. Jesus não vai acusar, Jesus não vai condenar, Jesus não vai humilhar a mulher. Não, Senhor. Ele vai dialogar com ela quase 40 minutos. E depois da mulher já está com o coração aberto, Jesus vai dizer para ela: mulher, tu não sabes com quem falas. Se tu soubesse quem está aqui,
tu é que me pedirias água. E aí a mulher de novo vai limitar o poder de Jesus e vai dizer: como podes o Senhor me oferecer água? Tu não tem com que tirar, o poço é fundo. Esta noite Deus está dizendo a você, não só os que vão descer as águas do batismo e vão receber água viva, porque essa água viva fala do Espírito que habita dentro de cada crente. Mas Jesus está dizendo para nós o seguinte: não há limites para o meu poder. A mulher achou que o poço era muito fundo e Jesus não tinha com que tirar, porque ela estava olhando com os olhos naturais. Mas Jesus está dizendo: não limite o meu poder, não limite a minha graça, não limite a minha unção, não limite a minha bênção sobre a tua vida. Não há limites para mim mudar a tua história esta noite. Amanda, você crê, meu irmão? Você crê que Jesus é ilimitado para fazer muito mais do que você tem pedido ou tem pensado? Dê um glória a Deus, pelo menos um aleluia. Jesus está falando com você. Esta palavra não está sendo lançada ao vento. É noite em que Jesus quer falar não só àqueles que vão descer as águas, mas a você. Não limite o poder de Deus. Não há poço fundo que Ele não consiga tirar água. Não há poço fundo que Ele não consiga arrancar você de lá. E esta noite Ele está dizendo: eu não vou desviar do teu problema, e eu vou te dar uma água que ninguém mais pode te dar. Aleluia. Meus irmãos, o interessante é que quando o diálogo de Jesus com a mulher vai acalorando, aí Jesus olha para ela e ela diz: Senhor, me dá desta água. Porque quando alguém conversa com um crente cheio do Espírito Santo, e o crente não acusa a religião, não fala mal da religião de ninguém, não fala mal dos pecados, não vem acusando, não vem maltratando, não vem derrubando, colocando a pessoa para baixo. Quando você menos esperar, ela vai dizer: me dá do que você tem bebido, me dá dessa água. Essa água eu estou vendo que é uma água perdoadora, é uma água que não acusa, é uma água que não julga, eu quero beber essa água. A mulher foi se sentindo, ao momento que Jesus falava com ela, foi se sentindo livre daquela carga, livre daquele fardo. E ela disse: Senhor, me dá desta água. Aí Jesus disse assim: vai lá, busca o teu marido e vem cá. Porque quando Jesus abençoa alguém, irmãos, quando Ele dá água para alguém, essas pessoas aqui, talvez é provável que vocês não tenham todos na família que são crentes, mas a água que você vai beber hoje, você pode trazer a tua família. Tem mais aqui, tem água para eles aqui. O poço não seca não. Aqui é o lugar da água viva. E Jesus diz: vai buscar o teu esposo. E aí a mulher vai dizer uma palavra e Jesus vai dizer: está pronta para ser abençoada. Ela vai dizer: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus vai dizer uma palavra tremenda que alguém confunde: disseste bem, tiveste 5 maridos. Jesus não disse que ela tinha marido dos outros, ela tinha 5 maridos. Aquela época a mulher podia ser largada por qualquer motivo. E nós não sabemos o que é que fez daquela mulher uma mulher infeliz na vida conjugal. Tentou o primeiro, não deu. Tentou o segundo, não deu. Tentou 4, 5 vezes. Jesus diz: você tivesse 5 maridos. Era marido dela, não roubou de ninguém. Ela casou com eles. Não deu certo. Mas Jesus não estava lá para acusar, para condenar, para dizer: você não serve para ser membro da minha igreja. Você não serve para adorar comigo. Você não serve para caminhar comigo. Não, não. Jesus não estava lá para dizer que ela não servia. Jesus estava lá para dizer: você precisa de uma água diferente. Você precisa beber água viva, porque tua vida tem solução. Oh, glória. Jesus vai te perdoar. Jesus vai fazer de você uma nova criatura. Jesus vai mudar a tua história. Alguém não acreditava, mas vai passar a acreditar. Deus mudou por completo a tua vida. Eu acho interessante que Jesus vai dizer: tiveste 5. Agora o que você tem não é o teu. Tentou 5 vezes. Agora você roubou de alguém. Está na hora de eu entrar na história. Porque tudo tem um limite. Tudo tem a hora certa de Deus trabalhar. Tudo tem um momento de Deus agir. Chegou o momento para vocês descer as águas do batismo. É o tempo de Deus, é o limite. Não dá para passar daí, não pode deixar para amanhã. Conosco também é assim. Deus está dizendo: tiveste 5, mas agora já pegou o marido de alguém, a desilusão, a angústia. Talvez a mulher estava entrando numa luta interna tremenda. E Jesus diz: eu passei em Samaria para mudar a tua história. Aleluia, já estou terminando.
Aleluia. Irmão, você pode sentir Jesus passando em Samaria esta noite? Pastor, mas como assim? No teu problema, no teu casamento. Quem conhece a tua Samaria? Samaria é um lugar de particular com Deus. A mulher vinha ao poço buscar água, tirava aquela água, mas ninguém sabe por dentro como ela estava. E ali talvez tirando o balde de água do poço, ela dizia: eu não vou casar de novo. Não dá. Não dá certo. Eu acho que o erro está em mim. O problema é comigo. Ninguém sabe quantas angústias aquela mulher tinha na sua Samaria. Mas quando Jesus chegou lá, Jesus diz: a partir de hoje serás uma nova criatura. A partir de hoje eu mudarei a tua história. Aleluia. Você crê que Jesus pode mudar a tua história? Você crê, meu irmão? Crê mesmo. Então quando vem um pregador famoso de longe, ele manda você levantar a mão, você levanta, né? Eu não vou mandar não, eu vou pedir. Você pode adorar Jesus porque a tua Samaria é lugar onde Jesus passa. Talvez ninguém quer passar lá. Ninguém passa na Samaria, porque às vezes em Samaria vamos pedir dinheiro emprestado. Às vezes o recurso financeiro está lá embaixo. Ninguém passa, já sabe que Samaria é lugar de socorro. Mas Jesus está dizendo: eu tenho que passar lá, está no limite, essa mulher não pode continuar assim. E Jesus está dizendo: eu tinha que passar esta noite aqui e dizer para você: você está no lugar certo, na hora certa, porque eu estou aqui para mudar a tua história. Aleluia. Mas irmãos, olha que coisa tremenda. A mulher disse: Senhor, eu estou vendo que tu é profeta. Coisa tremenda. Um pouquinho de água que ela bebeu, já reconheceu o senhorio de Jesus. Por que muita gente, irmão, não reconhece que nós temos um que pode mudar a nossa história? Falta água. Essa noite tem água viva nesta igreja. Reconheça o senhorio de Cristo na tua vida, nos teus negócios, no teu ministério. Reconheça que Ele pode te levar aonde ninguém mais pode. Aleluia. Mulher, disseste bem, disseste a verdade. Tiveste 5 maridos e o que tem um é teu. Senhor, tu és profeta. Aonde nós temos que adorar, Senhor? Lá no monte ou lá no templo? Porque uns dizem que é no monte, outros dizem que é no templo. Jesus disse: a hora vem, e é agora, que eu estou procurando os verdadeiros adoradores. Quais? Os que adoram em espírito e verdade. Ou seja, os que adoram em todo o tempo da vida, em qualquer lugar. Esta noite é noite de você adorar a Deus por tudo que Deus tem feito na tua vida. A mulher saiu, entrou na cidade, conversou com alguns homens, daqui a pouco vem ela com um monte de gente para beber da mesma água. Aleluia. É assim que acontece com a igreja. Hoje são vocês, daqui a alguns meses tem mais gente aqui para experimentar desta água. Esta igreja está bebendo dessa água faz tempo. Pastor e os discípulos no caminho de Emaús. Eu vou encerrar aqui com 5 minutinhos. Esse texto fala também de 2 pessoas que estavam numa caminhada de 11 quilômetros, a pé, estrada de terra. Saíram de um lugar muito bom, que era a terra de paz, Jerusalém. E estavam indo para Emaús, um lugar de águas mornas, lugar ruim. E Jesus resolve andar 11 quilômetros com eles. Os irmãos conhecem o texto. Quando Jesus chega lá, Jesus vai entrar dentro da casa. Quando Jesus entra dentro da casa, começa a conversar com eles. Uma das primeiras coisas que Jesus vai dizer: cheguem à mesa. Quando eles vão chegar à mesa, Jesus vai tomar o pão. Isso mostra que saíram de Jerusalém pela manhã e não participaram da Santa Ceia com os demais discípulos e apóstolos ali. Estavam desanimados porque Jesus tinha morrido. E aí saíram 11 quilômetros a pé para voltar para Emaús. Jesus vai caminhar com eles e vai dizer: olha, eu estou acostumado a andar em lugares e com pessoas que ninguém quer andar. Vocês estão desanimados, estão frustrados com alguma coisa, mas eu vou entrar nesta caminhada para mudar toda a trajetória da vida de vocês. Vocês não vão para Emaús, lá é lugar de águas mornas. Eu quero vocês lá em Jerusalém, porque tem tanque de Betesda, tanque de Siloé, tem água fresca. Lá vocês não vão passar sede. Como é bom Jesus entrar na nossa caminhada.
Como é bom Jesus entrar no nosso problema, na nossa dificuldade. Como é bom Jesus entrar na caminhada do crente, daquele que o aceitou. Porque às vezes, irmão, ninguém quer caminhar conosco. Talvez vai acontecer isso com vocês. Alegria hoje, desce ao tanque batismal. Alegria ao sair do tanque. Mas amanhã e depois, a caminhada vai ficar longa. A dificuldade vai vir. Talvez como aqueles discípulos, 11 quilômetros, no calor e na água, na estrada de terra. Mas quando você menos esperar, ao lado de vocês, como ao lado dos obreiros e desta igreja, estará um que caminha a pé, o quanto for necessário, mas ele vai estar ao teu lado. E quando ele sentir a necessidade, vai fazer como fez com os discípulos. Cheguem à mesa e tomou o pão. Aleluia. Se coloca de pé, com a permissão do pastor Levi. Muito me chama a atenção Jesus entrar na casa e a primeira coisa que ele dizia aos discípulos: pegue o pão. E a Bíblia diz que Jesus vai dar graça e vai partir o pão. Nós precisamos da água viva, mas precisamos da comunhão com a igreja, da comunhão com os irmãos, da comunhão com Deus, do partir do pão. Jesus falou: vocês estão em lugar errado. O lugar de vocês é lá em Jerusalém. Passaram quase um dia todo, o pastor Levi, caminhando para chegar lá na cidade de Emaús. Mas a Bíblia diz: quando Jesus partiu o pão, deu graça, comeram o pão e voltaram imediatamente. Todos aqueles 11 quilômetros que gastaram quase um dia todo, andaram em menos de 2 horas, não tinha escurecido, e os dois correndo, chegou em Jerusalém. Quando chegou lá, está reunidos os discípulos de Jesus e a mesa colocada. Você pode adorar a Deus, porque tem uma mesa, para que nós que estamos aqui, cheios da água viva, e aqueles que vão descer as águas do tanque batismais, vão estar conosco no partir do pão. A Bíblia diz que os dois estavam desanimados. Quando Jesus partiu o pão, os olhos se abriu. Esta noite Deus vai abrir os teus olhos. Sem pão, irmãos, não dá para caminhar. Sem comunhão, sem estar unido, sem estar reunidos, sem estarmos juntos, a caminhada é mais difícil. Mas se você esta noite recebe o corpo, recebe o sangue, come o pão, bebe da água, você vai sair daqui abençoado, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor. Temos aqui 3 obreiros que já foram escalados para celebrar o batismo, efetuar o batismo. Nossos irmãos que vieram, Santa Gertrudes. Jorge José de Souza. Jorge José de Souza, lá de Santa Gertrudes. Quantos candidatos veio de lá? 3. Nosso irmão Valdemiro Augusto dos Santos, de Cordeirópolis. Cordeirópolis, quantos veio de lá? 6. Nosso irmão Claudinei da Silva. Veio da onde? Campos Elísio. Quantos? 3. Muito bom. Total 19 candidatos. Nós vamos orar por esses irmãos, para que eles possam. Nosso irmão Jorge, vem cá, pastor Jorge, fazer essa oração. E em seguida os irmãos já poderão subir para efetuar o batismo, tá certo? Nesse momento, nosso companheiro, irmão Jorge, vai estar fazendo essa oração. Vamos orar, irmãos. Bendito eterno Deus, Pai querido, este momento, ó Pai, nós estamos entregando nas Tuas mãos, Senhor, estas vidas, Senhor, que se decidiu, meu Deus, a descer as águas. Meu Deus, que vem colocar Tuas mãos, que vem, meu Deus, abençoar, que venha, meu Deus, fortalecer, que venha, meu Deus, ajudar eles caminhar na Tua presença, meu Deus, porque eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu poder, que eles venham sentir esta alegria que nós sentimos, que eles venham, meu Deus, participar, Senhor, da mesa que nós participamos. Senhor, meu Deus, estenda aquelas mãos de poder, aquelas mãos santas, Senhor, que eles venham ser revestidos do Teu poder, que venham revestidos da Tua graça, Senhor Jesus. Coloca a virtude sobre eles, coloca as mãos de poder sobre cada um, e nós já te pedimos, Senhor, entregamos nas tuas mãos, porque confiamos no teu poder, e cremos na tua graça, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Fica com eles em nome de Jesus, amém.
Podeis assentar, meus irmãos. Pode subir. Vamos fazer a chamada nesse momento. Meus amados, na medida que eu for chamando, os irmãos, por gentileza, se coloquem aqui e subam para o tanque batismal. Do Campos Elíseos, 3 candidatos: Jânio de Almeida Santana, Aline Cristina Marques, Felipe e Bárbara Ferreira da Cunha. Por gentileza, pode se levantar e se dirigir aqui. Boa Esperança, Ricardo Parisotto Ferreira. Já foi? Da congregação de Cavinato, 2 candidatos: Hamilton Vieira e Eliana Farias Alegre. Congregação do Parque Hipólito, 2 candidatos: Vinícius Miqueias Zolato e Jackson Vinícius da Silva Lima. Congregação do Pinhal, 2 candidatos: Bianca Filippine, Thaís Cristina Soares dos Santos. Santa Gertrudes, 3 candidatos: José Wellington Cândido da Silva, Simone Natalina de Souza Lacerda e Laura de Aquino Rodrigues Lacerda. Podem subir. Santa Adélia, 1 candidato: Leandro de Paula Caires, né? Caires. Pode subir. Cordeirópolis, 4 candidatos: Arthur Alves da Silva, Paulo Vinícius Oliveira Lima, Otávio Sidney de Oliveira Custódio e Rosicleia Gomes da Cunha. E da congregação do Pisa, Berenice Yara Santos. Por gentileza, a outra candidata pode vir. Tá bom. Não passaram o nome. Precisa saber o nome para informar e dar onde é. Dá o nome da irmã e o lugar, já para ficar registrado. Coral, pode louvar Jesus, preparar. É muito candidato, então confunde aí no computador, né? Quero avisar os irmãos aqui da sede, os irmãos aqui da sede que estão para passar por discipulado, os novos convertidos, aqueles que não são batizados, aqui da sede. Nós temos toda segunda-feira às 19h40, 19h40 até às 21h, o discipulado para os novos convertidos e para aqueles, às vezes, filho de já evangélico, nascido na igreja, mas precisa passar pelo discipulado. Temos aí uma série de doutrinas bíblicas para serem instruídos aos irmãos. Mesmo nascido na igreja, precisa passar pelo discipulado. Então, queremos pedir aos irmãos, pais, observe seus filhos, 12, 13 anos. É uma idade muito importante, idade que possa passar pelo discipulado, irmãos. É importante. Não deixa o garoto assim ou a garota livre e solta nessa idade, porque é problema, viu? É problema. Alguém diz, se sentir, eu quero que ele sinta
Cuidado com essa posição, porque é uma posição muito vulnerável, que você deixa seu filho, seu garoto, sua garota. Então é necessário tomar posição, encaminhar para o discipulado, para estudar e assim por diante.
Vamos ouvir a mocidade louvar a Deus com o hino, enquanto os candidatos vão chegando. Os nossos jovens, adore a Deus. Os irmãos diáconos podem trazer o arroz, Simão, para cá, para depois nós orarmos, enquanto os nossos jovens louvam o Senhor. Vamos trazer o arroz da assistência. Aquele que esqueceu pode trazer terça-feira.
Vamos ficar de pé, irmãos, para orar, agradecer a Deus pela contribuição para a assistência de cada irmão que trouxe, aquele que não pôde trazer, traz depois e assim por diante. Agradecer por todas as vitórias que Deus tem nos concedido. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão na tua casa para participar, Senhor, do corpo e do sangue de Cristo. Te agradecemos pelos novos soldados que desceram as águas batismais, ó Senhor, abençoando os teus filhos, fortalecendo na graça e no poder do teu Santo Espírito, para que eles sejam vitoriosos em sua vida, em sua jornada. Meu Deus, abençoa a família de cada um, aqueles que ainda não alcançaram a fé de receber a Ti como Salvador. Meu Deus, meu Pai, também eu te peço, em favor da nossa nação, ó Senhor, neste dia, Senhor, estende as tuas santas mãos e conceda a vitória, pois estamos pedindo, estamos orando, confiado no teu poder, Senhor, que tu és aquele que pode, porque todas as coisas estão nas tuas santas mãos. Tu és aquele que coloca, tu és aquele que tira. Ó Serabacandarabaxê, Orabaxiribiandaramá, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque cremos que tu olha para o Brasil, ó Senhor, e não pode rejeitar esta nação, ó Senhor, que está avançando em direção à pátria celestial. Deus querido, olha para o teu povo, olha para a tua igreja, dá santificação a cada um de nós, Senhor, para que possamos chegar mais perto de Ti, deixarmos, ó Senhor, as coisas que não Te agrada e aproximarmos do Teu reino para a glória e louvor do Teu nome. Eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Jesus, amém. Podeis assentar, meus queridos. Vamos ler um trecho da palavra de Deus para depois celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. É um privilégio muito grande nesta noite podermos estar mais uma vez diante da mesa do Senhor, para relembrarmos o sacrifício de Cristo e participarmos do corpo e do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, o versículo 7 a seguir, nos diz assim: chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: onde quer que preparemos? E ele lhe disse: ide, eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai da família da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei os preparativos. E havendo sido dito, e prepararam a Páscoa, e chegando a hora, pôs-se à mesa, e com eles os 12 apóstolos, e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis até que
ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Aleluia! Mas eis que a mão do que me trai está à mesa, e na verdade o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Glória a Jesus. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isto? Meus queridos, o Senhor Jesus ordenou seus discípulos para que preparassem a Páscoa. E deu ordem a Pedro e João, eram aqueles dois discípulos que estavam sempre prontos, de prontidão com Jesus, disposto para servir a todos os instantes. Mas eles disseram: aonde vamos preparar? Eles não tinham um templo, não tinha uma casa aonde pudesse reunir para celebrar. Mas Jesus disse: olha, vocês vão à cidade, quando vocês entrar na cidade, vão encontrar um homem levando um cântaro de água. Segui aquele homem. Aquela época os homens não carregavam água, eram as mulheres que buscavam a água, que carregava, que ia ao poço, à cisterna, à fonte. Mas naquele dia ia um homem com um cântaro de água no seu ombro, e Jesus disse: segui-o, e aonde ele entrar, na casa em que ele entrar, diga ao pai de família da casa, o dono da casa, onde está o aposento, aonde está o cenáculo, aonde está o salão, em que havemos de fazer os preparativos, pois o Senhor precisa de fazer os preparativos para a celebração da Páscoa. E o homem apresentou-lhes um grande cenáculo, mobiliado, preparado, e ele ali, Pedro e João, preparou, fez os preparativos, assim como os irmãos fazem aqui, no dia da ceia, preparam a mesa, prepara todos os ingredientes necessários para que celebremos a Santa Ceia. Hoje não é a Páscoa, mas é a Santa Ceia. Aquele dia foi a última Páscoa que Jesus celebrou e disse: desejei muito comer convosco, e vos digo que não a comerei de novo, até que cumpra no reino do meu Pai. Glória a Deus. Então, queridos, nós aqui vamos participar. Quem sabe hoje seria a última vez que nós íamos participar da ceia do Senhor, e depois com Ele lá na glória. Glória a Jesus. Estamos aguardando aquele dia maravilhoso, quando o próprio Senhor vai nos entregar com as suas próprias mãos. Ali nós vamos ter o privilégio, irmãos, de ver o Senhor face a face, recebendo da mão dele. Eu já, em visão que Deus nos deu há muitos anos passado, Deus me deu uma visão, e eu vi o Senhor distribuindo o pão e o vinho, distribuindo para a igreja. Glória a Jesus. E eu dizia: irmãos, eu vi quando o Senhor chegou no púlpito e bateu na campainha, que antigamente a gente usava uma campainha para bater, para chamar os irmãos, para levantar da oração, porque os irmãos oravam muito,
Hoje nem precisa, porque quase a gente não ora, fica sempre sentado e bem acomodado, porque cadeiras boas, tudo. Acho que é bom trocar, viu? Botar umas cadeiras duras aí, um negócio, uns bancos duros, né? Meio incômodo, para que a gente prefira ficar de joelho, para buscar a presença de Deus. É preciso, irmão, nos aproximarmos de Deus. Glória a Jesus. Estava observando esta semana, lendo a palavra de Deus, irmãos, que eu oro e de madrugada e me levanto cedo para ler a Bíblia, e observando ali na palavra de Deus o profeta Jeremias, irmãos, exortando o povo, glória a Deus, para se aproximar de Deus. E quando o povo não se aproximava de Deus, Deus usava sempre um rei, irmão, para castigar o povo, o chicote. E hoje nós vimos na escola, o povo, por desobediência, ficaram 70 anos exilados na Babilônia, ali, porque desobedeceram, não obedeceram a palavra de Deus. Glória a Jesus. Desobedeceram a Deus, desde a jornada, irmão, do povo no deserto. O próprio Deus diz para Moisés uma hora: Moisés, sai daí da frente, que eu vou destruir esses povos rebeldes, desobedientes, e vou fazer de você uma nação maior, mais poderosa, e uma nação obediente. Mas ele disse: não, Senhor, o que não vão dizer de ti, que tiraste o povo do Egito para matar no deserto? E o Senhor atendeu a Moisés, glória a Deus. Mas aquilo foi quantas e quantas rebeliões, meus queridos, o povo fizeram contra Deus, até que Deus entregou a Nabucodonosor, e o chicote foi difícil. Mas, queridos irmãos, nós, a igreja do Senhor, vamos aproximar de Deus, vamos buscar ao Senhor, vamos orar, vamos meditar, vamos observar a palavra do Senhor, aleluia, viver uma vida de santificação na presença de Deus, porque, irmãos, o chicote de Deus vai cair, se nós não buscarmos, não nos rendermos a Cristo. Nós veremos o que vai acontecer com esta nação, por causa da nossa desobediência. Mas eu convido a todos, vamos ficar de pé agora, e vamos, obreiros, descer, para nós orarmos pelo pão, pelo cálice, e vamos, querido, viver uma vida na presença de Deus, que agrada os olhos do Senhor. Aqueles que são batizados em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são os que podem participar do pão e do cálice. Aqueles que ainda não são batizados, aguarde o seu momento, que chegará o dia em que você há de descer as águas do batismo e participar da ceia do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, aqui estamos, Senhor, para pedir a tua bênção em favor de cada um dos teus filhos que vão participar deste pão, que é o símbolo do teu corpo, que foi moído, foi triturado ali na cruz do Calvário, em propiciação pelos nossos pecados. Deus querido e santo, abençoa e santifica este pão, para a glória e honra do teu nome, eu te peço e te agradeço. Amém. O Senhor Jesus, depois de ter dado graça, tomou o pão e partiu, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por todos vós, tomai e comei dele todos. Glória a Jesus, aleluia.
Oh, aleluia. Glória a Jesus. Sabe que aquela senhora ali pegou o pão? A maneira diferente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Vamos colocar de pé, meus queridos, e orar pelo cálice. Soberano e eterno Deus, nosso Pai celestial, em nome de Jesus, estamos com esse cálice em nossas mãos, pedindo a tua bênção, Senhor, em favor do mês. Santifica, ó Pai, para que seja uma bênção na vida
de cada um dos teus. Olha para cada um dos teus servos, Senhor. Meu Deus, meu Pai, santificando, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória, 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 glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus.
Isso, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, para orarmos ao Senhor. E em seguida estaremos cantando um hino com toda a igreja para contribuirmos para a obra do Senhor. Esta oferta é para a obra assistencial da igreja, assistência social. E se você tiver um dízimo para entregar, também pode entregar, que será direcionado devidamente. Vamos convidar neste momento nosso irmão Evaldo, pastor Evaldo, para fazer esta oração de agradecimento a Deus. Eterno e soberano Deus, estamos agradecidos a Ti, Senhor, por este momento tão festivo e alegre na Tua presença. Agora, Senhor, abençoa os Teus servos, toma conta de cada um, Senhor. Dai a Tua graça, continua abençoando. Oh Deus, levam na sua vida uma vida de alegria. Toma conta, meu Senhor, no Teu nome. Também aqueles que vão contribuir para a Tua casa. Abençoa-lhe, dai sempre, Senhor, para que possa contribuir. Nós pedimos e agradecemos no Teu nome. Amém. Aleluia. Podeis acertar, meus irmãos, cantando o hino 39, louvando a Jesus, o hino 39. Pastor Paulo Pires, por favor, o hino de número 39. Vamos contribuir com alegria para a obra do Senhor, meus irmãos. E aqueles que esqueceram do arroz durante a semana, pode trazer durante o dia, deixar aqui com os nossos irmãos que trabalham durante o dia. E também à noite, terça-feira, quinta-feira, poderão trazer também. Mas não deixa de trazer, porque alguém será abençoado com a sua doação.
pecado. Que maravilha de amor, pois que mais salvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Amém. Peço a atenção dos irmãos para alguns avisos muito importantes. Meus irmãos, nós queremos pedir as orações dos irmãos e ajuda também, porque nós assumimos duas responsabilidades esta semana bastante pesadas para nós. Nós não esperávamos, a oportunidade surgiu e nós precisamos assumir essa oportunidade. Compramos 2 templos já construídos. Um templo ali no Jardim Odécio Odegan, entre o Jardim Aeroporto e Lagoa Nova. A Igreja Brasil para Cristo construiu um templo ali, muito bom, muito bonito, e nós temos um salãozinho alugado. 1 quadra de distância, um quarteirão. E eles encheram o templo depressa, graças a Deus, e estão construindo um outro novo, lá no Graminha, parece que 4 vezes maior. E puseram à venda e mandaram comunicar conosco, dizendo: nós queremos vender, mas só para vocês. Para outro nós não queremos vender, só para vocês. Eu falei: nós queremos comprar, porque nós temos um salão ali e precisamos desse templo bonito e grande. Para nós, no momento, é grande. E acabamos comprando. Estamos acertando aí os últimos detalhes do contrato. Porque ali está no nome de uma pessoa em particular e tal, então temos que resolver isso aí. Também surgiu uma oportunidade que já tem 2 ou 3 anos que eu venho cutucando ali para comprar aquele templo da Igreja Madureira, da Laranjeiras, Avenida Laranjeiras. E eu venho sempre que eu encontro o pastor Elias, eu dou uma cutucadinha nele, né? Rapaz, você não vai vender aquele templo para nós? E ele sempre, não sei e tal. Tá bom. O dia que você for vender, fala conosco. Tá bom. Quando foi agora, semana passada, mandou alguém nos procurar, dizendo: nós precisamos vender. Só que ele já veio com a pressa tremenda de receber o dinheiro. E nós tivemos que emprestar dinheiro para pagar, porque eles estão precisando. E resolveram inaugurar o templo novo deles agora, dia 2 de novembro. Templo muito bonito, muito moderno, que eles estão terminando. E realmente, para fazer as coisas um pouco depressa, entra em dívida. E ele foi obrigado a entrar em dívida. E no apuro, tem que procurar dinheiro para pagar algumas contas, e nos procurou e disse: eu vendo, mas tem que ser assim, eu quero tanto agora e tanto daqui, não sei o que, e aquela coisa. Mas a gente tem uns irmãos aqui abençoados, que não deixa a gente sozinho, e eu conversei com os irmãos e emprestaram o dinheiro, é emprestado. Falei: depois eu converso com a igreja, para a igreja ajudar eu pagar. Ninguém pode falar assim: nós não mandamos o senhor emprestar, agora o senhor pague sozinho, né? Não é para mim, é de Jesus, tá bom? Nós compramos aquele templo
porque nós temos ali na Vila Queiroz mesmo um salão já com em torno de 50 crentes, e temos também na Boa Vista outro salão alugado com aproximadamente 40, 50 crentes. Então, esses dois salões, nós já fizemos o aviso que em 30 dias entregaremos o salão, devolveremos aos seus proprietários, e essas duas congregações virão para dentro desse salão, na Laranjeira, dessa igreja, desse templo, que é um grande templo também. Fiquei admirado, fui ver lá, nunca tinha ido lá dentro daquele templo, e gostei do que vi. E, segundo ele, dentro de 10 dias, nos entrega aquele templo vazio, porque ele quer receber o restante. E eu falei para ele, eu pago, mas na hora que você me entregar a chavezinha assim, ó, no chaveirinho, né? Aí ele disse, então vou procurar essa semana. Falei, então procura, porque senão não entrego. Mas eu não estou com dinheiro, o dinheiro está no bolso dos irmãos aí que prometeram, né? Eu estou prometendo para ele, dizendo, ó, não estou com dinheiro, só vou buscar a hora que você entregar a chave. Quero convocar os irmãos que têm amor pela obra de Deus, está satisfeito, feliz, para que possa abrir o seu coração e dizer, eu vou dar uma oferta para a compra desse prédio. Vocês imaginam quanto é que custa um prédio daquele na Laranjeira? Eu não vou dar o valor aqui pela internet, porque nós não queremos fazer esse tipo de coisa aqui. Mas se vier particular, com a boa oferta, eu conto quanto é. Não é verdade? Então, se não der oferta nenhuma também não interessa, não é não, irmão Elias? Só curioso também não adianta. Por exemplo, se o irmão Elias chegar a dizer, pastor, eu tenho 10 mil aqui para dar de oferta, quanto é que custou mesmo? Aí eu conto, não é verdade? Aí eu conto, mostro até o contrato, né? Mas só para curiosidade, não, aí não adianta, né? Então, eu peço a cooperação dos irmãos, o Senhor vai te recompensar. Eu tenho certeza que você está feliz, alegre. Irmão Eliseu Franco, eu ouvi falar que seu pai, sua mãe está ao seu lado aí, né? Foram os doadores daquele templo ali, não é isso? Do terreno. E minha irmã, não sei o seu nome, mas fique sabendo que o nome de Jesus vai continuar sendo pregado ali. Não vai mudar quase nada, só vai mudar a cor de rosa para verde, não é verdade? Só isso. O evangelho vai ser pregado ali. É triste quando nós fazemos isso e aquele lugar vira um lugar de comércio, um lugar, uma pizzaria, uma outra coisa. Mas se é para o evangelho, então é alegria para todos e a palavra do Senhor vai continuar sendo difundida aqui na terra. Então, aqueles que sentiram o coração... Agora ela está aqui, o terreno acompanhou ela. Pronto. Pastor Joel disse que agora a senhora veio para cá e a propriedade veio junto, né? Graças a Deus, né? Muito bom. Então, meus irmãos, nos procure, abra o coração, ajude, porque nós precisamos da cooperação de todos, porque veio justo no momento em que nós não temos nenhuma reserva, porque nós estamos com o propósito de concluir a administração no centro evangelístico e mudar para lá a administração em janeiro ou fevereiro. E eu contratei os vidraceiros para colocar vidro temperado em tudo, são quase 100 vidros e portas só na administração. Também o gesseiro já está colocando gesso em tudo. O eletricista que está fazendo toda a parte elétrica, parte de computadores, parte de som, parte de segurança, enfim, internet, essas coisas. É muito caro isso também. Então nós demos essa tacada de uma vez, quando eu estava avançando, aí chega ele com aquela proposta, né, que eu estava esperando, desejando e cutucando ele já há uns 3 anos. Aí eu não pude dizer, agora não dá, porque eu também quero viver pela fé. Aquilo que vem a nós,
sempre eu creio que é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus, e eu não gosto de dizer não. Então vamos confiar em Deus, e Deus vai providenciar tudo para nós, e é bênção para nós. Amém, meus irmãos? Muito bem. Estou confiando que todos vocês disseram amém, vão me visitar por esses dias, para trazer uma oferta especial para este evento que nós temos que cumprir. Quero dizer aos irmãos também que sexta-feira de madrugada estarei viajando com a minha esposa e outro casal para o Vale do Jequitinhonha. Eu já convidei os irmãos que desejam ir conosco. Às vezes, quando eu chego de viagem, alguém diz: se eu tivesse falado, eu tinha ido também. Pois bem, estou falando, não é? 10 dias a 12 dias de viagem. Cada noite estaremos em um lugar, num culto, pregando a palavra, teremos batismo, talvez casamento, escola bíblica de obreiros, em cada região ali dentro do Vale do Jequitinhonha. Estaremos em região de cidades e região de matas fechadas, de rios para cruzar, vários rios para cruzar por dentro do rio, entendeu? Mas não é a pé, dentro do carro, sabe? Então é fácil, não é difícil. Os irmãos que tiver um carrinho, quiser ir conosco, tem oportunidade. Tem que ser um carro 4x4, que eu não quero arrastar nenhum Fusca pelo meio do mato. Então, por favor, ser um carrinho 4x4, um jipinho, um carro forte, alto, muita pedra, tem que ser um carro alto. Esses carrinhos importados, Honda, essas Honda, Corollazinho, isso aí não anda lá não. Fica metade pelo meio do caminho, arrastando nas pedras, né? Tem que ser carro alto, entendeu? Os irmãos que puderem, é uma bênção, porque a gente vai andando assim, e às vezes precisa ter companhia. Mas vamos esperar que essa semana surja. Para concluir, nós queremos dizer aos irmãos que já estamos com 80 e poucos % da votação apurada, 80 e poucos %, já 90% já, né? 95? 85? 95. Passou já de 44% a Dilma? A última que eu tenho aqui, 44% a Dilma, 30% a Aécio, 20%